Vamos passar a palavra para o nosso último keynote speaker do dia, o Fábio Akita. O Fábio Akita ele é cofundador da boutique de software CodeMiner 42, ou 42, não sei como é que você prefere. Desde 2008, em conjunto com a Local Web, organiza a RubyConf Brasil, conferência que atrai 900 dos melhores programadores do Brasil todos os anos. É evangelista de novas tecnologias e processos, que inclui Ruby, Cloud Computing, Mobile, Agile, LAN, e desde 2006. Antes disso, passou por 6 anos no mercado corporativo SAP, pela primeira bolha das .com, diversas das grandes agências de São Paulo, e hoje ainda continua a experimentar e aprender novas coisas. Então, Fábio, primeiramente um prazer tê-lo aqui, e, bom, o palco é todo seu. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecimentos ao pessoal da W3C por ter me convidado para fazer essa palestra aqui. Espero que eu consiga suprir as expectativas. Meu nome, de novo, Fábio Akita, mais conhecido como Akita on Rails. Essa plateia, imagino que muita gente não deve saber quem eu sou, então, rapidamente explicando, eu sou um blogueiro evangelista de uma tecnologia chamada Ruby. A ideia não é evangelizar tecnologias, então eu vou mencionar rapidamente, porque também, um mês atrás, a gente acabou de ter a RubyConf Brasil, que a gente faz todos os anos, então essa foi a 7ª edição, quase 900 mil pessoas no Teatro Frei Caneca, e, em particular, interessante esse ano, porque a gente fez 10 anos de Ruby on Rails, então foi um grande evento que a gente fez esse ano. Além de eventos, eu sou desenvolvedor de software, engenheiro de software há bastante tempo. Comecei a programar no final dos anos 80, profissionalmente no começo dos anos 90. Então, faz bastante tempo que eu passei por diversos ciclos de tecnologia, que é um pouco do assunto que eu vou falar aqui hoje. Recentemente, nos últimos 3 anos, eu cofundei uma empresa chamada CodeMiner 42, que é uma boutique de desenvolvimento de software. A gente tenta ser alguma coisa entre o que seria uma agência ou o que seriam as grandes consultorias e fábricas de software, trabalhando com diversos projetos, especificamente na área de desenvolvimento web e produtos de internet. E, para começar rapidamente, acho que a parte interessante de eventos como esse, onde vocês estão o tempo todo olhando diversas novidades, o mundo de internet, não preciso dizer, é óbvio, a gente tem muita informação o tempo todo. Esse é um slide que eu gosto de mostrar bastante, principalmente para quem está começando na área, ter noção de tamanho. Isso é 2012, isso foi um infográfico feito em 2012 sobre quanto conteúdo é gerado aproximadamente a cada 60 segundos de internet. Então, por exemplo, em 2012, você tinha mais de quase 700 mil pesquisas no Google feitas a cada 60 segundos. Você tinha mais de 1.600 reads no Scribd e assim por diante. E eu achei hoje, eu fui dar uma pesquisada, tem um infográfico recente de 2013. Aí, 2013, de novo, mostrando o que acontece na internet a cada 60 segundos em 2013. Se eu for comparar o que aconteceu nesses últimos tempos, em um ano, na verdade, então, 2012 para 2013, você vê que os números crescem a taxas bem grandes. Particularmente agora, no Brasil, no mundo como um todo, a gente está passando bastante por um período de startups. Então, muitos novos produtos sendo lançados o tempo todo. Imagino que alguns aqui são empreendedores. Quantos aqui são empreendedores, estão com startups? Então, tem uma parcela. Inclusive, imagino que vocês vão apresentar daqui a pouco também. Se eu parar para olhar o que tem acontecido no mundo de startups, e acho que isso não vale só para quem quer ser empreendedor, tanto isso vale também para quem é um programador, para quem é um designer, para quem trabalha na área que envolve tecnologia. O que acaba acontecendo, e isso é um efeito que vocês já devem ter notado, mas eu olhei no Quora esses dias, teve alguém que colocou bem organizadinho, resolvi trazer a impressão dele do nosso mundo de startups hoje em dia. Então, por exemplo, alguém resolve lançar um Uber. O Uber, que ficou famoso, se for para os Estados Unidos, principalmente se você for para São Francisco, você vai ter o tal do Uber. Parecido aqui no Brasil, você vai ter um Easy Taxi, o 99 Táxi, e a ideia de você poder, usando o seu celular, chamar diretamente o provedor do seu serviço, no caso, o motorista de táxi. Alguém olha para um Uber e fala assim, pô, Uber é legal, esse negócio de chamar um táxi, tem um serviço que eu não preciso do intermediário, não preciso ligar para a maldita
companhia de táxi que demora 2 horas para me mandar a porcaria do táxi, posso falar direto com o motorista. E não só com o motorista. Já que eu vou falar com o motorista, por que não falar também? Vou contratar um advogado. Eu quero o Uber para comprar maconha. Por que não comprar maconha? Comprar maconha estilo Uber. Eu posso comprar álcool estilo Uber também. Você vai achar massagem estilo Uber. Por que não massagista via Uber? E você já pensaram em várias coisas que eu sei, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, você tem a uberização dos serviços. Aí você vai encontrar alguém que lança, de novo, um outro grande sucesso, Airbnb. Acho que todo mundo já deve saber o que é Airbnb. Eu tenho ali uma casa que eu não estou usando, sou rico pra caralho, tenho 3 casas, então vou deixar lá, eu não preciso vender, não preciso alugar, em vez de ficar buscando todo o negócio de imobiliária e não sei o que lá, por que não postar no Airbnb para que turistas gringos, holandeses, alemães, que querem vir para o Brasil, vai ter ali o seu cômodo para você poder alugar para eles. Então, é o aluguel direto de serviços. E aí, se você pode fazer Airbnb para casa, obviamente, inovação seria o quê? Airbnb para cachorro, Airbnb para acampamento, Airbnb para banheiro, como ninguém pensou em Airbnb para banheiro, chama Airbnb. E existe, é verdade, você pode chegar lá. Então, você tem a Airbnbização das startups. Então, você tem aqui as diversas opções do que você pode fazer baseado em Airbnb. Birchbox, acho que não é algo tão comum ainda no Brasil, logo será, esperem, que é a ideia de você receber, paga por uma assinatura, e você recebe uma caixa todo mês com maquiagens ou qualquer coisa desse tipo em caixinhas para você, não precisa, em vez de você escolher ir lá e comprar, porque não, já todo mês você já vai recebendo, tem várias coisas que você poderia fazer isso. Alguém tem bebê, por exemplo, poderia receber fralda todo mês, coisas desse tipo. Óbvio, já Birchboxização vai ter para crianças, para maconheiro, por que não receber maconha todo dia em casa também? Mais fácil do que ter que ir até a boca e comprar, então já recebe em casa, em caixinha, bonitinho, Birchboxização, e tem mesmo, você pode chegar e entrar lá. Não sei como é que isso funciona, eu vi que tem só. Mas, enfim, mulheres também, porque tem que escolher, ir no shopping, vão lá, recebe já de uma vez a roupa em casa, é mais rápido. Birchboxização é uma das outras ondas que você vai encontrar. Super inovador. Óbvio, se vocês pensaram, Tinder, obviamente, todo mundo, ninguém sabe o que é Tinder, óbvio, o que eu estava pensando. Só programadores que, enfim, não têm vida social sabem o que é Tinder. Mas não precisa ser só porque vocês estão pensando, porque a ideia é de você dar like, dislike em alguma coisa, certo? Então, isso também tem Tinder para sapato, muito mais útil. Por que não? Dá like no sapato, dá dislike no sapato, dou like no cachorro, dou dislike no cachorro. E aí tem a tinderização de tudo. Então, você tem aí a tinderização de todas as coisas também. Obviamente, esse é o super inovação. Aí, em paralelo, você também agora tem toda essa discussão sobre privacidade. Antigamente, não. Em 2004, todo mundo quer... minha vida é um mundo aberto. Minha vida é um mundo aberto, posto tudo. Quando eu estou no banheiro, eu posto no Twitter. Quando eu estou tomando banho, eu posto no Twitter. Quando eu estou bêbado, caído, está no Facebook. Agora, não, espera aí, minha vida é particular, ninguém pode ver minha vida, vamos travar tudo. Aliás, vamos travar as conversas, espera aí, o negócio ficou muito escancarado, Snapchat, Secret, e assim por diante, você vai ter uma lista agora da secretização do serviço. Então, agora é outra onda, é a onda inversa, toda onda tem uma onda inversa, então você agora tem a secretização das coisas. Então, esses foram alguns exemplos de tudo aquilo que a gente chamaria hoje de tech startups inovadoras. E se você parar para olhar em termos de modelo de negócio, então, se você olhar o que o pessoal discute em termos de startup, vamos fazer uma disrupção no mundo, o que são os modelos que todo mundo se encaixa? Vai se encaixar algum desses. Ou vai ser propaganda, ou é pagamento por uso, ou é venda de serviço, ou é doação, ou é freemium. Dificilmente sai disso. Tirando aqui, obviamente, o que é ONG, o que é outras áreas não comerciais. Mas, no geral, eu posso colocar todo mundo em alguma categoria dessas e não foge muito disso. E aí vem a pergunta, a gente estava falando muito sobre palavras, eu falo muito sobre palavras, sobre conceitos, sobre ideias, e muitas palavras que nós usamos em tecnologia, os nossos jargões, nossos lexicons, nossos verbatins,
As palavras em si hoje têm muito pouco significado, porque elas foram tão diluídas e significam tantas coisas para tanta gente, que basicamente mudar uma cor de um botão de azul para vermelho se chama inovação hoje em dia, porque é inovação. Eu mudei só um pouquinho, então já é inovação. E inovação, todo mundo fala em inovação, como fazer inovação, tem diversas formas, você tem a metodologia da inovação, o processo da inovação, a receita da inovação, você pode comprar livros, cursos, palestras, screencasts, enfim, todo mundo vai falar de inovação. E eu adoro entender de onde vêm as coisas, eu não gosto simplesmente de aceitar o que todo mundo diz e o que é inovação. Então, vamos procurar um dicionário. O dicionário deve nos dar uma resposta objetiva, direta e definitiva sobre o que é inovação. E aí o dicionário diz, basicamente, que inovação é a ação ou processo de inovar. Ajudou pra caralho. Não, mas vamos tentar de novo. Então, o que? A arte é a ação, o processo de inovar. Então, o que é inovar? Bom, inovar é fazer mudanças a alguma coisa que já existe, produzir alguma coisa nova. Puta, ajudou demais, cara. Então, aqui o dicionário, basicamente, corrobora com tudo que a gente chama de inovação. Então, eu vou ignorar o dicionário, por enquanto, e vou fazer agora uma interpretação livre do que seria, para mim, os princípios do que é inovar. Espero conseguir atingir isso na conclusão. E com inovação, todo esse negócio de uberização, airbnbização, birchboxização, orkutização, enfim, a gente chama dessas várias tendências, e por alguma razão a gente tende a colocar tendências e inovação junto. Eu não vejo muito sentido nisso, porque, teoricamente, inovar não é necessariamente seguir o que todo mundo faz, porque se você segue o que todo mundo faz, não é inovação, é tendência. São coisas, para mim, que são muito diferentes. Em particular, eu falei que na RubyConf, a gente teve agora, um mês atrás, teve um palestrante muito bom, que não era programador, não é agora, mas que fez uma frase que eu gostei muito, o comediante Murilo Gun. Se vocês não conhecem Murilo Gun, recomendo olhar no YouTube o que ele faz, ele é um excelente cara. E ele abriu a palestra dele falando uma coisa: quem segue tendências já está atrasado. Quem antecipa as tendências é que pode ficar melhor posicionado. Acho que esse é o conceito principal. Eu podia acabar aqui a palestra, acho que já seria suficiente tudo o que ele disse. E, como eu falei, falar de inovação é essa montanha de coisas que todo mundo está vendendo, porque, obviamente, inovação também é um produto comerciável e vendável. Posso te vender inovação em livro, em curso, em palestra, em audiobook, do jeito que você quiser, em todos os tamanhos, cores e preços para cada bolso, classes e países. Então, você tem hoje inovação embrulhada para entrega. Deve ter a birchboxização da inovação daqui a pouco também. Então, vamos voltar um passo atrás, e agora eu vou voltar um passo e dar alguns exemplos. Então, acompanhe a linha de raciocínio. Mas, antes disso, deixa eu entender quantos aqui não são programadores. Poucos, ok. Então, não se sintam intimidados com os próximos slides, que, apesar de eu mostrar um pouquinho de código, não é nada assim, nossa, minha cabeça explodiu. Acreditem, é código de primário. Então, qualquer um aqui que olhar esse código vai entender, e os próximos também. Vamos começar com um problema, só para esquentar. Imagine uma sala que tem 20 pessoas, todo mundo está indo embora, e aí cada um vai apertar as mãos, se cumprimentar para ir embora. Então, eu quero fazer um algoritmozinho só para calcular quantos apertos de mão vão acontecer nessa saída de 20 pessoas. Então, se alguém for fazer um código, pode chegar num código parecido com esse. Tenho lá 20 pessoas, faço um loop, aí eu faço um outro loop dentro, e quem é programador já vai olhar o loop dentro de um loop, já deve cheirar mal isso daqui, deveria, certo? Aí eu vou contando, se a pessoa B for maior que a pessoa A, que é um número, aí eu vou somando mais um, no final vai dar 190, uma combinação. É um código que roda, que, se você olhar, ok, dá para entender, mas é o jeito mais tosco de se fazer resolução desse problema. E aí, agora, vou passar para o que seria a solução correta, vamos dizer assim. Está cortando um pouquinho ali, mas eu estou multiplicando o número de pessoas, vezes pessoas menos 1 dividido por 2. Puta que pariu, fudeu minha cabeça, não entendi o que você fez. Eu imagino que todo mundo aqui passou pelo colegial, ou ginásio, na verdade, é no ginásio que se ensina isso, chamado de análise combinatória. Isso é uma combinação, é n vezes n menos 1 dividido por 2. Aquela formulinha que seu professor ficava batendo na sua cabeça, desgraçado, decora a fórmula, e você decorou, fez na prova, esqueceu 5 segundos depois, essa é a fórmula para resolver esse problema. Aí você fala, ok, mas
os dois resolvem o problema, dá no mesmo. E aí, só para mostrar o que significa isso, isso é um código de comparativo de um benchmark. Então, isso aqui ignora o código em si, mas só entenda que tem os dois trechos ali, e eu vou fazer um benchmark. Se eu rodar para 20 pessoas, a primeira versão vai rodar em 0.000043 segundos, e aí o código quebrou tudo agora. Voltou, beleza. E o segundo algoritmo de uma linha, que é a combinatória, roda em 0.000008. Aí o cara já olha para mim e fala, tá vendo? Você fica enchendo o meu saco, roda, se arredondar, é quase zero nos dois. Dá no mesmo. Aí, isso, óbvio, é que naquela velha história. Na minha máquina roda. Se na minha máquina roda, tá bom para ir para produção. Porra, já testei com 2 pessoas, tá ótimo. Agora vamos para o lugar real. 10 mil. O que é 10 mil? Quando eu fizer rodar com 10 mil, aqui os tempos, vamos lá, 10 mil, vai dar uma combinação maior. Aí o que vai acontecer é que o primeiro vai levar 6 segundos para rodar e o segundo continua levando a mesma faixa de tempo. É aí que você fala, puta, esse programa está lento. Eu sei o que é, tem que atualizar a máquina. Sobe o número de CPU, sobe o número de RAM, está tudo resolvido, até subir 100 mil. Aí isso aqui vai exponencial, tá? Só para você entender. Vai chegar um momento que você vai estar gastando toda a herança da sua mãe nisso. Não vai funcionar. Então, isso aqui é só o aquecimento. Então, esse foi um primeiro exemplo, você já vai entender onde eu quero chegar. Quem aqui nunca assistiu o filme The Social Network? A rede social, nunca? 2, ok, beleza. Eu imagino, já está passando a sessão da tarde, já está na reprise, vocês já assistiram, pelo amor de Deus. E aí, esse é um dos filmes que no mundo de empreendedorismo, até no mundo de empreendedorismo já é clichê. Acho que ninguém considera muito mais esse filme, mas vira e mexe eu ainda encontro gente falando que assistiu esse filme por causa dele, se inspirou e não sei o que lá. Tem várias lições de empreendedorismo, etc. Existem várias lições que a gente pode tirar desse filme, eu vou listá-las, eu vou listar as mais objetivas, as que você realmente pode confiar que são informações boas. A gente vai chegar à conclusão que David Fincher é um excelente diretor, que Aaron Sorkin é um roteirista fenomenal, que Justin Timberlake faz um excelente Sean Barker, apesar do Andrew Garfield não fazer um Eduardo Saverin meh, e o Jesse Eisenberg vai ser Mark Zuckerberg para sempre. São as únicas conclusões que podemos tirar desse filme. Só. Todo o resto se chama trabalho de ficção com liberdades artísticas. Ponto. Não há outras lições grandiosas aqui dentro. Mas, no meio do filme, teve uma hora que eu assisti o filme, eu vi aquele momento que o Zuckerberg está fazendo face mesh, aí chega o Eduardo Saverin, e o Zuckerberg todo pirado ali, bêbado, fazendo lá o código. Preciso do algoritmo. Eduardo, como ele fala, Eduardo, preciso do algoritmo. Aí ele chega e fala, não, começa a desenhar ali no vidro dele. Ninguém se lembra desse negócio. Na hora que eu olhei essa porcaria, eu falei, eu já vi alguma coisa, eu preciso entender, mas eu já vi alguma coisa assim. Então, vamos facilitar a vida. Óbvio que agora todo mundo entendeu. Não? Pô, como não? Como não? Eu vou dizer aonde vocês já viram isso. League of Legends. Quantos aqui jogam League of Legends? Mentira, vocês não são programadores, velho. Todo mundo aqui foi para Dota 2, ignoraram... League of Legends, vou falar para o pessoal da Riot lá, que acabou League of Legends, é o final. Acontece, é assim mesmo, é assim que acontece. Mas, se você lembrar, algum amigo seu, com certeza, joga League of Legends ainda, quem não migrou para Dota 2. Ok, eu não jogo nenhum dos dois, mas enfim. No League of Legends existe um ranking, e nesse ranking tem uma unidade chamada Elo. Você negocia Elos. E esse tal de Elos, parece lá uma unidade, uma moeda, é o que é essa porcaria, é um nome, na verdade, de um estatístico chamado ARPA de Elo. E aquela equação que apareceu no Facebook é a equação do Elo Rating System, que é o sistema de ranqueamento desenvolvido pelo ARPA de Elo, que é um estatístico húngaro. Tem que ser um húngaro, tem que ser alguém do norte da Europa. Os caras lá não têm nada a fazer, eles fazem coisas foda. Então, quer inovar, você vai para o meio da neve que você vai inovar. Agora, por que isso é importante? Se você é um programador e você vai fazer ranqueamento dos melhores produtos no meu e-commerce, como é que você vai pensar? Fácil. Contagem de vendas, ordena decressivo, pega os top 10, essa é a lista. Fala, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Esse é o jeito errado de fazer. Esse jeito errado de fazer, porque o iPhone 6 acabou de sair. Aí você me joga no seu e-commerce, ele não vai aparecer nos seus top 10, mesmo que vendeu pra caramba no primeiro dia.
Por quê? Porque tem todo o histórico da contagem de todos os outros. Aí você fala, não, mas é fácil. Coloco ali um range do mês, aí eu pego a contagem. Não faça isso. Esse é um problema já resolvido. Esse é um problema que foi resolvido para a associação de xadrez pelo Arpadiello, que é também, além de estatístico e jogador de xadrez, existe uma associação entre matemáticos e jogadores de xadrez, onde ele parte do princípio mais simples. O cara que está no ranking mais alto, top 1, jogando contra um cara que acabou de entrar, a probabilidade é que o cara mais foda tem que ganhar e o cara mais ruim tem que perder. Portanto, o cara que ganhar, o cara foda ganhando, não deveria ganhar muito ponto. E o cara que perder não deve perder muito ponto. Por outro lado, se o cara mais foda perder do cara que acabou de entrar, esse cara mais foda deveria perder muito ponto. E o cara mais fraco deveria ganhar muito ponto. É assim que você rebalanceia um sistema de ranqueamento, e essa é a base do Elo Rating System e do League of Legends, que já teve agora várias evoluções. Esse é o primeiro algoritmo. Então, a Microsoft tem outro chamado True Skill, que é a evolução do Elo Skill, do Elo Rating. E, obviamente, no League of Legends, você sempre pode trapacear, certo? Vamos comprar um pouquinho de elos. Você pode comprar elos, veja bem. Esse foi o segundo problema. Terceiro problema. Mundo da internet como nós conhecemos hoje. Informação pra caramba. Temos informação de tudo. Temos conhecimento à disposição. Na verdade, a gente não tem. Muita informação não é conhecimento. Na verdade, toda informação, por padrão, é irrelevante, até a gente tornar ela relevante. Então, volumes de informação é volumes de irrelevância. Como eu torno volumes de irrelevância em algo relevante? O Google resolveu parte desse problema logo no final do século passado. Como é que ele fez isso? Você vai, digita ali uma palavrinha e, mágica, microsegundos depois, eu tenho a resposta que eu quero, 90% das vezes ele vai e acerta. Como é que ele faz isso? Enquanto programadores, toda vez que um programador vê uma solução dessa, ele deveria coçar assim, falar, como é que eu não sei como é que isso funciona, cara? Isso deve ser um troço assim do outro mundo, e eu sou muito ruim por não saber como isso funciona. Eu me sinto dessa forma toda vez que eu vejo algo assim. É que nem você vê mágica. Eu odeio ver mágica, porque eu quero saber como o desgraçado fez para fazer aquela mágica. Se ele fizer tomar aquela bala na cabeça, eu vou querer saber, pegar uma arma, vamos ver se não funciona. Não sei. Preciso ver como isso funciona. Agora, tem uma solução. Tudo isso, obviamente, tem uma solução. Já foi resolvido algumas vezes no passado, e eu vou mostrar para vocês como não é nem tão difícil a explicação básica. Óbvio que tem todo um detalhe. Imagina a situação mais simples. Eu tenho 3 documentos de texto, que tem 2 palavras só. A primeira tem 4 apples, 1 banana, o segundo tem 1 apple, 3 bananas, e o terceiro tem só 5 bananas. Aí eu queria uma representação da contagem de palavras dentro desses documentos. Guardem isso. Uma vez feito isso, o que mais que eu posso fazer? Agora, eu posso considerar isso como vetores e colocar isso indexado primeiro. Então, eu faço primeiro um índice, o que a gente chama de índice reverso, que é onde eu consigo localizar, dada a palavra, em quais documentos eles estão. Então, primeiro a localização. Então, localizei. Aí, agora, quando eu fizer o search, aquela palavra eu trato como um documento também, que tem palavra Apple 1, banana 0. Então, ele é como se fosse todos os outros documentos. E, uma vez feito dessa forma, agora eu posso tratar esses documentos como vetores dentro de um gráfico com um eixo Apple e o outro eixo banana, onde eu coloco a coordenada aqui, Apple 4, banana 1, e aqui banana 1, Apple 1, desculpa, banana 3, Apple 1. Então, aqui eu tenho cada uma delas. E a query que está aqui, que é Apple 1. E agora eu tenho um ângulo entre os documentos, uma coisa chamada similaridade de cosseno. Lembra como você falou, cosseno, seno, que eu odeio essa porcaria? Então, eu uso essa porcaria para descobrir a relevância de documentos. Agora, eu sei que esse documento 1 ele é mais relevante para esta query do que esse documento 2. É assim que eu sei. Mas, e se eu tiver que ter um documento que tem mais de 2 palavras? Acho que a maioria dos documentos práticos tem mais de 2, certo? Então, eu posso ter, por exemplo, a palavra coco. Então, eu tenho 2 cocos. Agora, como é que eu vou saber aonde que eu enfio essa porcaria de documento? Fácil, coloco um novo eixo, e ali nesse eixo eu coloco este documento, baseado nas 3 coordenadas, e ainda tenho, de novo, o ângulo com a query. Agora, aqui no mundo 2D, esse é o máximo que eu consigo ir.
3 palavras. Eu não consigo desenhar mais do que, já estou indo além do que eu devia. Então, 3 dimensões em 2. Como é que eu faço 4, 10, ou no documento mais prático, 20 palavras? São 20 dimensões. É para isso que serve N dimensões. Todo mundo acha que dimensão acaba no 3 porque eu só tenho 3 dimensões. Não. Eu posso transformar essa porcaria em 50 dimensões e encontrar, via similaridade de cosseno, a distância entre elas. Aí você fala assim, caramba, isso é muito foda. Como é que eu vou implementar essa desgraça? Vou ter que fazer matemática avançada, estou fodido. Eu prefiro ficar do meu jeito fácil e fazer select like na tabela e acabou. Eu sei que resolve. Sei que resolve, sei que resolve. Mesmo problema das 20 pessoas e aquelas 2 algoritmos. Vai funcionar na sua máquina. Vai funcionar bem, do caramba, porcento, palavra por cento, aquela coisa que você aprendeu e dá copy-paste para o resto da vida. Então, eu fiz uma palestra só sobre isso, que é como não fazer pesquisas usando o Select Like. Depois vocês podem ver em detalhes. O resumo é que isso que eu acabei de explicar, que é essa ordem de encontrar a similaridade de cosseno baseada nos vetores, a representação em vetores do documento, se chama Vector Space Model, VSM, que é implementado em bibliotecas, para quem é de Java, do Apache Lucene, que faz parte do core de produtos como Elasticsearch, que é o que a gente usa hoje em dia, que é o que todo e-commerce decente usa hoje em dia, que é o que todo gerenciador de conteúdo decente usa hoje em dia, que é basicamente qualquer um decente que precisa procurar texto usa hoje em dia. Então, vamos deixar isso bem claro. Então, esse é o terceiro exemplo. Finalmente, mais um último exemplo, aproveitando que o iPhone 6 acabou de ser lançado, o iOS novo acabou de ser lançado, e vocês finalmente vão ter acesso, ou já têm, a uma das coisas que mais me atrai quando eu mudei de iPhone para Android. Quantos aqui usam iPhone? Então, vocês, se não instalaram ainda, tem que instalar este programinha que eu tenho certeza que todo mundo de Android conhece, que é o que já foi chamado também de, provavelmente, o melhor aplicativo para Android. O pessoal gosta de fazer essas coisas, mas, enfim, é aquele texto preditivo, que eu posso simplesmente fazer swipe no teclado, e ele prevê, baseado nas primeiras letras que eu vou dando swipe, qual é a palavra que eu quero digitar, e, além disso, qual é a próxima palavra que eu quero já digitar. Eu posso sair digitando, só clicando uma vez em cima, e ele já prevê quais são os textos que eu quero digitar. Quantos aqui usam o SwiftKey ou o swipe? Vocês sabem do que eu estou falando, é foda. De novo, um negócio que eu olho e falo, caralho, velho, como é que esse cara fez essa porra? Mas, nesse caso, por acaso, quando eu instalei o swipe e fui usar, falei, caramba, óbvio, eu sei o que é isso. Isso se chama cadeias de Markov. Puta, que porra é essa? Cadeias de Markov. Cadeias de Markov, fudeu. Cadeias de Markov, aí você vai ter que falar de processos estocásticos, ou também chamado de como processos aleatórios variam durante o tempo, ou passagem de transição de um estado para outro estado, independente do estado anterior, baseado no estado corrente. Acabei de resumir, primeiro parágrafo do que é cadeia de Markov. É a transição de estado, entenda isso. São grafos, são árvores. Eu tenho probabilidades de um estado para outro. Eu só preciso saber onde eu estou para saber quem é o próximo. Como é que é o jeito tosco de fazer isso? Uma lista de palavras, onde eu tenho lá 200.000 palavras, pensa que tosquice, onde eu vou digitando letra W e letra E. Aí eu vou dando procura em toda a lista pelo W, aí depois procura dentro do W, todo mundo com E, pensa que esse é o jeito tosco. Se você alguma vez já pensou nisso, esse é o jeito tosco. E tem jeitos melhores. E não é nem cadeias de Markov. Cadeias de Markov, ele é só a base. Existe um outro paper chamado A Mathematical Theory of Communication, do Claude Shannon, que define teoria da informação. Existe uma teoria da informação, entenda. Informação não é volume de texto. Informação é algo que eu posso trabalhar e ter ação em cima. E, mais do que isso, eu posso computacionar em cima. E Claude Shannon, usando várias outras coisas, além, obviamente, das cadeias de Markov, tem uma teoria de comunicação que você vê resumida dentro do SwiftKey, no que você instala hoje no iOS ou no Android. E várias dessas teorias de Markov, a parte de cadeias estatísticas, assim por diante, você encontra bibliotecas inteiras, já pré-preparadas, basta saber para que elas servem, onde você encontra, por exemplo, cadeias escondidas de Markov, tá ali, é uma das coisas que você tem ali dentro. Isso aqui é o Apache Mahout. Todo mundo que lida com relevância, categorização, taxonomia e assim por diante, provavelmente vai ter que implementar alguma coisa dessas. A boa notícia é que a ferramenta já existe, basta você saber que diabos você está fazendo. E aí, voltando rapidamente ao meu ponto,
Eu sou um evangelista de Ruby. Então, o pessoal já imagina que, numa palestra técnica sobre o Ruby, subiria aqui o rubista falando, tudo que vocês fazem é uma bosta, porque você tem que fazer Ruby, se você não faz Ruby, é uma bosta. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. A mesma coisa vale para qualquer linguagem, aliás. Tudo que eu acabei de mencionar para vocês, por exemplo, o Elasticsearch com Lucene, no que é desenvolvido? É em Java. Se eu vou pegar o meu Postgres, que é o meu banco de dados, no que ele é desenvolvido? Ele é desenvolvido em C. Se eu rodar meu sistema operacional, o que é desenvolvido? É em C também. Vou subir meus daemons dentro do meu sistema operacional. É feito em que essa desgraça? Bash scripts. Então, agora você vai ter uma miríade de linguagens, e qualquer um que sobe num palco para falar mal de uma linguagem puramente porque não é a que você mais gosta, não deveria estar num palco para começo de conversa. Porque, neste exato momento, você tem dezenas de tecnologias, versão 2014. Essa é mais um pedaço do retrato do que é o dia a dia normal da maioria de vocês, eu imagino. Eu imagino que não tem nada aqui que vocês nunca tenham ouvido falar. Nunca não tenham ouvido falar. Backbone, Angular, Bourbon, Compass, Rails, Laravel, Django, Node. Então, tudo aqui é coisas que nós usamos hoje para desenvolver boas aplicações web, boas aplicações semânticas, escaláveis, bonitas, etc., 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 que são todos os buzzwords que nós gostamos hoje em dia. E aí a gente vai ficar sempre entrando na briga. Por que eu não deveria usar Node.js em vez do meu PHP? Dentro do meu PHP, por que eu tenho que usar o Laravel, blá, 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 blá. E eu vou dizer que essa discussão é uma grande perda de tempo. Então, a menos que você tenha critérios objetivos para estar discutindo, simplesmente porque o Douglas Crockford falou, ou porque o David Hanson falou, isso tudo é bobagem. Isso é que nem discutir novela das 8, não estou interessado. Vamos chegar mais longe ainda. Essa aqui é a genealogia das linguagens. Linguagens não nasceram hoje. E as que existem hoje não existiam 20 anos atrás. Entendam isso. Eu programo desde o final dos anos 80. Eu já vi linguagens nascerem e morrerem. Vocês verão. Quantos aqui são programadores há mais de 10 anos? Alguns. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, aqui, se você pegar a genealogia, a gente começa em 1954. Faz muito tempo. Faz, muito tempo. E depois disso, as linguagens novas, elas não nascem aleatoriamente, só porque decidi, quero fazer uma linguagem, inventei. Foda-se, inventei minha linguagem, porque eu sou foda pra caralho, então inventei a linguagem. Não é assim que funciona. Normalmente, ela tem um propósito, e a gente costuma entender o que aconteceu nas outras anteriores, para não repetir necessariamente, pelo menos, os piores erros. Então, eu tento não fazê-los, por isso é uma genealogia. Então, ela tem algumas pontos em comum com o passado. Se eu fosse listar, isso aqui não são todas. O pessoal assume que deve ter 10 linguagens no mundo, se muito. Então, se eu souber 2, eu sou foda pra caramba. Não. Dependendo de qual nicho de mercado você trabalha, de microcontroladores à grande indústria, de mainframes a minicomputadores, de mobile a desktop a web, a gente vai ter, mais ou menos, aqui algumas centenas de linguagens. Linguagens estatísticas, linguagens de alta performance, linguagens para alta plataforma, de COBOL a SAP e assim por diante. Você vai encontrar muitas linguagens. Então, saber 2 linguagens, que grande coisa, que nem você falar que sabe inglês hoje. Não é nada. Não é absolutamente nada na prática. E aí vou voltar, e você vai entender por quê, para uma outra perspectiva. Gordon Moore. Todo mundo sabe a lei mais clichê de todos. A lei não lei, que é a lei mais clichê de todos os tempos, onde não foi nem Moore que falou, na verdade, que você tem uma tal lei que foi cunhada em 1970 por um professor da Caltech, que diz que ouviu do Gordon Moore que a cada 18 meses, ou a cada 12, dependendo da versão, o poder computacional, o número de transistores vai dobrar e o preço vai diminuir pela metade. Isso aqui é uma exponencial, aqui está linear, porque o número de transistores está numa logarítmica, logaritmo de exponencial vira linear, portanto, isso aqui, obviamente, não é uma representação linear, deveria ser exponencial. Então, você começa com 1.300 transistores, vai cair em 10 bilhões aqui em cima. Isso aqui é 2010. Então, a gente, na verdade, essa lei tem um teto. A gente deve estar para bater esse teto em 2025, perto disso, porque a gente está chegando já no ponto onde diminui o tamanho dos transistores, e o transistor tem que ter um espaço entre eles, onde você abre e fecha uma porta. Esse espaço hoje é o que vocês ouvem falar do tal do nanômetro,
nanômetro, nanômetro, sei lá, deve estar em 20 nanômetros, uma coisa assim. Estamos chegando próximo do ponto onde a física quântica começa a agir e eu vou começar a ter efeitos quânticos no transistor. Isso vai acontecer seguindo a lei de Moore nos próximos 10 a 15 anos. Talvez menos. Então, a gente já está perto do limite físico teórico alcançável dentro da arquitetura atual de computadores. Portanto, computadores como vocês conhecem hoje não existirão depois de 2020, 2025. Preparem-se para reaprender a programar tudo de novo, talvez em processadores quânticos. Então, você vai lembrar também que a última vez que a gente teve um grande salto de velocidade em gigahertz foi no ano 2000, se eu não me engano, 2000, 2001, isso está escrito na data, 2000, que foi quando a gente atingiu o pico do gigahertz. Quem era dos anos 90 vai lembrar que essa lei de Moore significava você pular de 100 MHz para 200, de 200 para 400, de 400 para 800. A gente chegou no 1 GHz. Depois a gente foi, demorou um tempo para sair o 2, demorou um puta tempo para sair o 3. Quem aqui tem processador de 4 GHz? Tem um ali, talvez um servidor em algum lugar. Meu celular tem aqui, sei lá, 1 GHz e meio, 2 GHz. A gente já deveria estar no 10. Não estamos no 10. Por que a gente não está no 10? A gente teve uma mudança na estrutura de como a gente consegue desenhar esses transistores. A gente já teve um salto em 2000, onde até os anos 90 o normal era, foda-se meu programa porco, que aí você coloca um outro processador e vai dobrar de velocidade. Não acontece mais, você não tem mais isso. Por isso que teve essa mudança, e aí depois teve essa mudança, o que aconteceu? Você tem multicore, dual-core, quad-core, octa-core, qualquer celular vagabundo hoje em dia tem octa-core num Samsung Galaxy S5. Tem octa-core de 2 GHz. É isso que você já tem. Qualquer MacBook porcaria vai ter quad octa-core também. É normal. Significa que o seu programa não dobra de velocidade com cada nova geração de hardware. Você vai ter que saber como se programa em paralelo. Daí você vê discussões de linguagens que foram feitas para esse ambiente 50 anos atrás, derivadas das tais linguagens funcionais que você ouve tanto no JavaScript, no Node, no Clojure, no Go, no Haskell, em todas essas linguagens que trabalham esse tipo de cenário, que só faz sentido agora, porque só agora a gente chegou nesse problema. E aí, falando nisso, você vai lembrar de um outro Gordon. Então, você tinha o Gordon Moore, tem o Gordon Bell, que em 1992, ele falou o seguinte, que daqui a 25 anos, ele pensou em 2017, computadores serão como telefones. Provavelmente vão estar se comunicando o tempo todo, e ele esperava que existiria já uma infraestrutura, como uma internet, para esse tipo de comunicação. Então, o Gordon Bell tem uma lei chamada Lei de Bell, onde ele não é uma lei, de novo. Nós, da ciência da computação, adoramos fazer coisas que físicos odiariam, a gente está falando, como leis, por exemplo. Isso aqui deveria ser a conjectura de Bell, ou talvez sei lá, a viagem de Bell, qualquer porcaria dessa, nada, tudo menos lei, porque não é lei. Mas ele observou empiricamente que a cada 10 anos mudam-se as classes de computador, então as classes de tecnologia. Então você teria lá na década de 50, 60, a classe mainframes, depois a classe mini-computadores, depois a classe arquiteturas em cluster, depois a classe smartphones, e assim por diante. Você tem novas classes aparecendo. Se você olhar no gráfico com o tempo, você vai ver essa mudança de classes acontecendo, mais ou menos, não é uma regra, porque não é uma lei, a cada 10 anos. Mais ou menos leva esse tempo para se maturar e dar um ciclo completo em cada uma delas. Nenhuma delas morre, elas começam a decair para uma outra começar a subir. É isso que o pessoal costuma dizer como a era pós-PC, que é a era dos smartphones. Então, essa, mais ou menos, é a sequência. Então, dadas essas 3 conjecturas que eu acabei de mostrar, vamos colocar em perspectiva, porque a ideia é perspectiva. Em perspectiva, você tem ali a linealogia de classes de computadores, de mainframes até os wearables hoje em dia, poderia ser uma nova classe. Você tem a lei de Moore, colocando essas divisões a cada 18 meses, e aí você, por cima, tem a reflexo nas linguagens de programação. Nenhuma delas vem por acaso. Cada uma delas é de acordo com a classe de computador que é a dominante no momento, com o que é possível fazer computacionalmente da lei de Moore. Por isso que você não tem linguagens como uma linguagem como, sei lá, Objective-C,
que saiu à frente do seu tempo, agora está ficando bom por causa da iOS. Você não tem linguagens como Go aparecendo nos anos 80, não faria sentido. Você já tinha, você tinha OCaml, você tinha a família de linguagens ML, mas eram todas que ninguém nem sabia que existia. Aí você vai tendo poder computacional suficiente para poder falar de abstrações que consomem processamento que eu não tinha na década de 70. Aí você tem o surgimento do Smalltalk na década de 70, que evolui para Java na década de 90. Então, você tem essas evoluções acontecendo a cada nova geração de computadores. Para ficar claro isso, acho que isso é importante, quantos aqui eram programadores antes de 2005? Poucos também. Então, o que vocês dessa geração de 5 anos para cá talvez não se lembrem, de 5 não, de quase 10, não se lembrem, vou dar um exemplo, esse exemplo saiu na mídia internacional, ficou muito famoso. Em 2005, morre João Paulo II, entra no seu lugar Bento XVI, e essa é a foto do Vaticano em 2005. Daí, passa-se alguns anos, 2013, você tem de novo agora a saída de Bento XVI, a entrada lá do Francisco. É Francisco que fala, acho que é. Eu não sei o nome, enfim. Para quem não notou a diferença de 2005 para 2013, isso era 2005. E isso é 2013. Então, houve uma mudança drástica em classe computacional, em comportamento de uso de computação, em todas as tecnologias que, de repente, pararam para virar nessa direção. Só por causa de 2007 é que você fala hoje em HTML responsivo, que você fala hoje em grids, que você fala em todos esses problemas que não existiam antes de uma certa classe de computador que exige esse tipo de tratamento, que são dispositivos móveis de tamanho arbitrário de espaço de utilização. Você só tem esse problema depois de 2007. Antes disso, você não tem esse problema. Então, não é à toa que ninguém nunca discutiu esse problema antes, porque não era um problema até 2007 em diante. Então, é só aí que você vai começar a falar desse tipo de coisa. Então, essa era a primeira parte dessa ideia de o que aconteceu nesse período. Agora, para dar uma perspectiva ainda maior, todos esses exemplos que eu mostrei agora, vamos resumir numa tabela. Então, eu falei, por exemplo, sobre análise combinatória, sobre cálculo, sobre matemática em geral, que, por exemplo, Newton e Leibniz descreveram no século XVII. A gente está falando de cadeias de Markov, ou também Claude Shannon. Cadeia de Markov foi descrito pelo estatístico Andrei Markov em 1913. Aí a gente falou também sobre lambda cálculo, linguagens funcionais, é o que possibilita toda a ideia da abstração de linguagens funcionais que Alonzo Church descreveu na década de 30. Aí a gente falou também sobre League of Legends, porque todo mundo joga, eu imagino que o Dota usa a mesma coisa, e todo jogo, na verdade, usa a mesma coisa. Se você usa o Xbox Live, é esse o core, chamado Elo Rating System, que o Arpad Elo descreveu em 1939. E aí você tem, agora eu falei sobre procura e relevância de texto, um tal do Vector Space Model, descrito pelo Gerald Salton em 1975. Então, para entender a seguinte coisa. Airbnbização, Birchboxização, Uberização é bullshit. Qualquer idiota consegue fazer o próximo extra. Agora, todas as novas tecnologias, o que a gente chama realmente, eu sei que isso é uma inovação. A hora que eu digitei no Google, mudou minha vida. A hora que eu instalei o SwiftKey, mudou minha vida. A hora que eu comecei a conseguir colocar todas essas coisas em funcionamento, a dividir o processamento em múltiplos cores, a conseguir ter programação paralela e assim por diante, todas essas tecnologias foram descritas e foram colocadas em papers, foram discutidas e ensinadas em faculdade por décadas e décadas, desde do começo do outro século. A gente está só um século atrasado no que a gente chama de conhecimento, que não é timeline cheia de informação. Entenda a diferença entre informação relevante e informação irrelevante. Isso é informação relevante. Sobre teoria e prática, a gente gosta de falar sobre teoria, tudo na teoria é bonito, na prática nada acontece. Tudo isso que eu acabei de falar, inclusive, não é nenhuma novidade. Qualquer programador experiente que trabalha com tecnologia já há algum tempo não deve ter visto nenhuma novidade no que eu acabei de falar. Isso é tipo arroz com feijão. Elasticsearch é o tipo da coisa que a gente instala sem pensar. Eu já sei o que roda lá por dentro. Eu sei quando não usam o SelectLight, quando eu uso o Elasticsearch. Eu sei quando eu vou fazer ranking usando o Elo Rating, TrueSkill ou qualquer coisa do tipo.
Então, só que nenhum desses papers, nenhuma dessas teorias, nenhuma dessas ideias era possível ou prático em 1930. Eu sequer tinha computador em 1930. Hoje eu tenho. Hoje eu não só tenho, como eu tenho de sobra. Então, isso é um problema, porque quando você tem de sobra, qualquer coisa que você tem de sobra, você não dá valor nenhum. E aí entra a minha ideia de restrições. Para ficar mais claro, eu quero dar um outro exemplo. Pensa uma das maiores inovações que a gente fala em usabilidade, comportamento humano, em computador, dispositivos de input, o mouse. Todo mundo sabe o que é o mouse. O mouse que foi lançado com o Macintosh, com grande festa, em 1984. Então, todo mundo sabe que esse é o nascimento do nosso ratinho. Então, a gente tem ali o ratinho, 1984. Como era o primeiro protótipo do ratinho? O ratinho era assim, lá no começo. Isso daqui, se você parar para olhar, foi desenvolvido por Ralph Benjamin em 1945. Em 84 já era 30 anos para trás. Então, para pensar dessa forma. E a primeira vez foi demonstrado, feito um demo, que é o que a gente chama, inclusive no mundo da computação, de a mãe de todos os demos, foi quando Douglas Engelbart, se eu não me engano, em 67, por aí, 68, mostrou como seria uma interface gráfica usando um dispositivo de apontamento que é conhecido como mouse. Então, essa foi a primeira vez que foi filmado um mouse em demonstração. Levou de 68 até 84 para ser lançado comercialmente para usuários domésticos. Então, eu chamo de inovação um outro conceito. Não é simplesmente fazer coisas novas. Para mim, inovação é tornar o impossível possível. Toda vez que alguém faz alguma pergunta para você, você fala, isso não é possível de fazer. Esse é o ponto que talvez possa ter uma inovação. Isso é um clichê, isso é óbvio, deveria ser óbvio. Se eu perguntar para um cara do século XIX, qual a possibilidade do homem dar a volta à Terra em menos de 2 dias, ele vai rir da sua cara e provavelmente vai te queimar na fogueira porque você é um herege. E burro pra caralho, porque não devia ter feito isso. Porque todo mundo sabe que leva meses, vai morrer metade da população no meio do mar, no meio do caminho, para dar a volta na porcaria da Terra. Hoje em dia, eu vou entrar aqui no decolar.com, vou comprar uma passagem para o Japão, amanhã eu estou lá. Isso foi um salto quântico, isso foi uma inovação. Quando eu falo de transportar coisas, eu tive várias delas. Quando alguém fala qual é a possibilidade de eu ter máquinas automatizadas para costurar minha roupa, eu falo isso no século XIX, pessoal, você é louco, óbvio que eu preciso ter 200 escravos aqui costurando o dia inteiro, porque não tem outro jeito. Até que alguém inventa eletricidade, alguém inventa máquina a vapor, alguém inventa todas essas coisas que tornam o impossível possível. No mundo da saúde, é impossível, todo mundo vai morrer com essas doenças, peste negra, tuberculose, até que alguém inventa a penicilina. E aí, de novo, você inventa um novo salto quântico. Saltos quânticos são inovação. E aí você para pensar, putz, mas para fazer um salto quântico desse tipo, eu preciso de muito dinheiro. Então, todo mundo sabe disso no mundo de startup, precisa de dinheiro para caralho. Imagina a pesquisa que eu teria que fazer para criar, por exemplo, a corrente alternada, na época de Thomas Edison e de Tesla. Aí eu falo para você o seguinte, muito dinheiro jamais vai te levar a nenhuma inovação. Vou te dizer por quê. Nos anos 90, existia um site chamado KD. KD era como o Yahoo, só aqui do Brasil. Então, aqui eu voltei para a versão 1998 ou 99. O que era o KD, ou o Yahoo naquela época? Era listas amarelas da internet. Porque a internet surgiu, a primeira coisa que eu quero saber é como é que eu acho a porcaria do site. Você entra num diretório, vai lá na categoria esporte e encontra o site do Palmeiras ou qualquer coisa do tipo. Como é que esse site do Palmeiras é listado ali? Fácil, eu coloco um monte de gente para ficar digitando o dia inteiro todos os sites. Eu tenho dinheiro, coloco 100 macacos, fica lá digitando. Surgiu um site novo, digita aí na página. Aí o pessoal acha engraçado hoje, e deveria mesmo, mas isso era normal no meio da década de 90. O primeiro site do Submarino, um dos maiores e-commerces, era editado na mão, no HTML. Alguém abria, surgiu para o iPhone novo. Abre ali o Dreamweaver, copia e cola a imagem e salva.
Se eu tenho dinheiro suficiente, para que eu vou inventar um sistema automatizado, puta complicado, para ir fazer um crawling na internet, para ter um ranking que vai levar o produto sozinho para o topo da homepage? Eu tenho 10 estagiários, paga os caras, faz eles fazerem. Se errar, chuta eles, faz de novo. Então, dado recurso infinito, é que nem a teoria do macaco infinito. A teoria do macaco infinito é o seguinte: se eu tiver tempo infinito, eu coloco os macacos para sair digitando aleatoriamente, dado tempo infinito, eu vou ter as obras de Shakespeare uma hora escritas, porque eu tenho tempo infinito. Agora, quando eu não tenho tempo infinito, quando eu não tenho tempo suficiente, quando eu não tenho dinheiro suficiente, aí eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Que, já que não é força bruta, já que eu não consigo carregar 100 quilos com uma mão só, talvez eu invente uma alavanca. E aí eu consigo fazer isso. Não preciso trazer 100 caras para carregar. Mas se eu tiver dinheiro suficiente, vou contratar 100 caras, que é o caminho mais fácil. Portanto, minha outra conclusão é que inovação surge das restrições. E como é que eu faço para, de uma restrição, eu, coitado, eu sozinho, como é que eu resolvo esse problema? Primeiro de tudo, não é mágica, não é vou ludicamente sentar-me à luz aqui de velas, porque eu estou tendo um momento de inspiração. Isso é o domínio dos drogados em LSD. Não é a mesma coisa. Entenda, dá bons filmes, mas só. Aí eu vou, para finalizar isso, eu vou usar uma frase que ficou bem conhecida, todo mundo também conhece como clichê, você vê que eu adoro explorar clichês. E surgiu no filme Piratas do Vale do Silício. Então, a palavra pirataria, que ficou tão conhecida hoje em dia, se você não assistiu esse filme para a TV chamado Piratas do Vale do Silício, aconselho que vocês assistam. Óbvio, é uma versão romantizada, cheia de liberdades artísticas, que não conta exatamente a história, mas considere que a história real sempre é muito chata. Então, é melhor assistir isso daqui, você vai se entreter e aprender algumas coisas. Mais importante, alguns conceitos. E uma das frases que é atribuída a Steve Jobs, que, na verdade, Steve Jobs repetiu, acho que falou nesse filme, falou depois também, é que bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Eu adoro terminar minha palestra com essa frase. Essa frase me deixou coçando a cabeça por muito tempo. Ainda mais porque Steve Jobs diz que quem disse essa frase foi Pablo Picasso. E como a interwebs nunca se detém com uma única resposta, a gente foi pesquisar. Dizem que a primeira versão dessa frase veio em 1892, que influenciou poetas daquela época, como T.S. Eliot. E essas versões foram evoluindo até que Pablo Picasso provavelmente disse nesse formato. Então, essa frase veio evoluindo por quase mais de um século, quase 2 séculos, enfim. Então, o que quer dizer? E aí eu tenho uma interpretação que muitos chegaram à mesma interpretação, eu adoro essa implementação. Bons artistas copiam. Bons artistas, se for um pintor, por exemplo, ele não vai inventar o pincel. Ele não vai arrancar, pelo amor de Deus, o rabo do cavalo, jogar na madeira e inventar a porra do pincel. Ele não vai fazer isso. Ele não vai bater lá a gema com pigmento para inventar a cor amarela. Não vai fazer isso. Ele vai comprar na loja, porque alguém já inventou isso para ele, ele só precisa copiar isso. Ele não precisa inventar o impressionismo, ele não precisa inventar o cubismo, ele não precisa inventar o renascentismo, porque tudo isso já foi. Ele pode copiar isso, ele tem material para copiar isso. Um bom artista minimamente sabe copiar. É que nem teste psicotécnico. Um cara psicotécnico minimamente vai colocar a porcaria redonda no buraco redondo. É tipo isso. Então, bons artistas, no mínimo, sabem copiar. Não vão reinventar do zero tudo o tempo todo. Agora, grandes artistas roubam. O que é roubam? E roubam, para mim, a palavra roubar é tomar para mim. Eu gosto dessa interpretação do que é roubar. Eu tomo de você para mim. E eu tomo para mim o quê? Eu tomo para mim a área. Eu tomo para mim, por exemplo, Leonardo da Vinci tomou para ele a área do renascentismo, é dele. Van Gogh tomou para ele a área do impressionismo, é dele. Steve Jobs tomou para ele a área dos dispositivos. Qualquer coisa que vier depois da evolução. Bill Gates tomou para ele a massificação do desktop. Então, esses são os grandes artistas. São os momentos em que ele é o próximo cara que rouba uma área para ele. Isso você só vai fazer se for, no mínimo, um bom artista. É um salto quântico do bom artista para Pablo Picasso. Mas, hoje em dia, e esse é o problema, a maioria sequer é um bom artista, porque está fazendo as coisas do jeito mais trabalhoso, tosco, burro, enfim. Por quê? Porque a maioria das coisas que a gente resolve hoje como inovação, que você
entende que é uma inovação, são tecnologias de 50 anos atrás. E não são tecnologias que estão no fundo da gaveta de alguma universidade no meio da Arábia Saudita, ou qualquer coisa do tipo, ou que está nos papéis queimados da Biblioteca da Alexandria. Não, vocês têm como aprender isso na sala de aula. Cadeias de Markov faz parte da faculdade. Por exemplo, Vector Space Model, vetores e álgebra linear. Vocês sabem, análise combinatória estava para vocês estavam fazendo vestibular. Tudo isso é óbvio, porque está na sua frente. Ele está tão na sua frente que você sequer dá valor para isso. Então, isso é a raiz de inovação. Então, é subir nos ombros de gigantes, parar de fazer Airbnbização das coisas e começar a entender como vários caras do passado já resolveram esse problema e como eu resolvo isso com pouco recurso, mas com as tecnologias de hoje, que são anos-luz à frente de 1930. Então, essa era a principal ideia que eu gosto de passar para todo mundo que é da área de tecnologia, nós que somos dessa área, porque essa é uma área que não é regulamentada, que ela é livre, que ela está o tempo todo se movimentando, entrando em metamorfose, transformando, e nós somos os maiores responsáveis de fazer isso acontecer. Então, vamos ser bons artistas, espero que um dia eu possa conhecer pessoalmente o que será o próximo grande artista. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem vindo. Legal, Fábio, obrigado, parabéns pela apresentação. E acho que tem tempo para pelo menos uma ou duas perguntinhas, rapidinho. Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão. A gente chega com o microfone até aí. Que silêncio. É muita informação, né? É muita porrada. Bom, para quem está mais tímido, não se intimidem. Eu vou estar aqui no Coffee Break, então que se vocês tiverem ideias loucas para discutir ou qualquer coisa desse tipo, sintam-se à vontade. Vamos tentar inventar coisas novas. Obrigado. Perfeito, obrigado, Fábio. Mais uma vez, a salva de palmas para o Fábio.